Salve, Tovim, boa tarde, shalom, shalom aos meus amigos hebreus, judeus, israelitas. Mais uma vez vou ler o livro A Outra Face 2, tudo que o sistema religioso não quer que você saiba, do professor João Alves Correia. Título do estudo: A Bíblia Imaginária. Neste capítulo trataremos de algumas passagens citadas no Novo Testamento que foram mal traduzidas, mal interpretadas quando citadas, retiradas de seu contexto ou então simplesmente não existem. Embora que tenhamos uma boa coleção de tais passagens, elas não são as únicas e estão longe de ser exaustivas. Para explicar essas contradições, alguns apelam para textos aleatórios em todas as escrituras judaicas, que nem de longe têm algo a ver com as citadas nos evangelhos ou nas epístolas. Faremos questão de mostrar que, na verdade, tais explicações são pobres, derivadas de paupérrima exegese. Em dado momento da narrativa sobre Jesus, o autor do Evangelho de Mateus escreve que o mentor do cristianismo teria dito: "Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo." Mateus 5,43. Ocorre que essa introdução, "ouvistes o que foi dito", é muitas vezes distorcida. Ao perceberem que a afirmação colocada na boca de Jesus pelo evangelista simplesmente não existe nas escrituras judaicas, muitos dizem tratar-se de alguma desconhecida tradição oral. Isso não é verdade, até porque em outras 5 ocasiões temos a mesma expressão sempre conectadas a alguma passagem existente na escritura. O fato é que se Jesus, de fato, disse isso, essa passagem não existe. Foi mera criação ou especulação. Em outro momento da narrativa sobre Jesus, o autor do 4º Evangelho escreve o que hipoteticamente Jesus teria dito: "Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre." João 7,38. Porém, qual Escritura? Onde isso estaria escrito? A resposta é simples: em lugar algum. Às vezes, tentando justificar mais essa desastrosa citação irreal, alguns intérpretes citam passagens como Isaías 44,3, Isaías 55,1, Isaías 58,11, Ezequiel 47,1, Ezequiel 47,12, Zacarias 13,1, Zacarias 14, verso 8, onde menciona-se fontes de águas vivas, etc. Porém, em momento algum, a tal fonte de águas mencionada nessas passagens é em relação a uma pessoa que crê em alguém. Da mesma forma, em momento algum, essas passagens dizem que águas fluiriam de pessoas, ainda que metaforicamente. Esses textos, todos eles, referem-se a uma figura de linguagem que retrata a Deus e não o homem, como a fonte de salvação e purificação. O autor da Epístola aos Hebreus diz o seguinte: "E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, etc., e todos os anjos de Deus o adorem." Hebreus 1,6. O grande problema é que aqui também não temos uma referência certa ou precisa de onde isso teria sido retirado. É natural que esperemos um texto bíblico amparando tal proposição, visto que em todo o contexto do capítulo 1 desta epístola temos citações praticamente diretas das Escrituras para justificar outras assertivas. O capítulo 1 de Hebreus, a partir do verso 5, traz várias menções diretas às Escrituras, em especial do livro de Salmos, que, segundo o autor, poderia corroborar com os postulados cristãos. Porém, não há referência alguma quanto a este verso 6 em especial. Por quê? É simples. Não existe isso na Escritura. Paulo, em 1 Coríntios 2,9 diz: "Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam." Mas onde exatamente isso estaria escrito?
Muito embora o que aqui se diz é algo muito positivo e muito bom acerca das promessas de Deus a quem segue seus caminhos. É importante que se frise que essa passagem a que Paulo alude não existe em lugar algum de versão alguma que se conheça das escrituras hebraicas. Certamente trata-se de uma interpolação casuística bastante desajeitada. Tiago também comete o mesmo equívoco de Paulo, citando uma passagem inexistente. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura. O Espírito que em nós habita tem inveja. Tiago 4, verso 5. Muitos comentaristas cristãos há séculos estão perplexos com essa passagem e não sabem dizer de onde foi que o autor da epístola tirou essa ideia. Não bastasse isso, a ideia exposta pela passagem em si já mina quaisquer justificativas, pois inveja não é algo muito bom visto em nenhum conceito, menos ainda no conceito religioso e pior ainda, tendo como sujeito da frase o Espírito, que para o cristianismo seria uma pessoa da divindade. Não fica muito bem explicado como um ser espiritual puro poderia sentir inveja de algo ou alguém. Não nos surpreende, então, o fato de não encontrarmos nada assim nas escrituras hebraicas. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo quanto quiseram, como dele está escrito. Marcos 9:13. Há uma tradição judaica de fato que Elias haverá de vir antes do Messias, como seu precursor. Porém, é claro que o judaísmo não confirma as palavras de Jesus quanto a João Batista ter cumprido esse papel. E isso não tem nada a ver com o fato de Jesus não ser o Messias, e sim com o fato de que, pela tradição, Elias será coroado de êxito em sua missão. Ele não irá perecer, nem será preso ou decapitado pelas autoridades. O Novo Testamento, porém, para tentar justificar o fracasso e a humilhação sofrida por ele, busca simplesmente inventar uma passagem bíblica inexistente a fim de dar alguma substância ao argumento. Lamentavelmente, ninguém consegue encontrar essa referência que é fruto da imaginação do autor neotestamentário. Ou não tem lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Mateus 12, verso 5. De fato, este verso diz a verdade. Não temos lido na lei sobre isso porque tal passagem não existe. Assim como não existe a ideia ou a possibilidade de alguém violar o Shabat, sábado, e ficar sem culpa. Poderíamos pensar em algo que os sacerdotes faziam dentro do recinto sagrado como violação da lei, sendo que seu ofício foi justamente pela mesmíssima lei estabelecido? Não faz sentido, e mais uma vez o autor do Evangelho compromete Jesus com essa fala a ponto de questionarmos se alguém nesse cenário conhecia mesmo as Escrituras. E veio e habitou na cidade que se chama Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas, que será chamado Nazareno, Mateus 2:23. De novo, aqui também, não percebemos esta passagem em nenhum dos profetas, ou seja, ela não existe. E mesmo que se apele para a etimologia do termo Nazaré, tentando vinculá-lo à ideia do renovo, geralmente Netzer em hebraico, sendo que Netzer é um título messiânico, convém lembrar que os judeus, mesmo antes de Jesus, não viu Nazaré como algo vinculado à profecia, como lemos em João 1,46, onde Natanael teria dito: pode algo bom vir de Nazaré? João 7, 41, 42. Também mostra pessoas questionando se o Messias haveria de vir da Galileia, que é justamente a região onde Nazaré localiza-se. Outro sim. O nome da cidade está verdadeiramente vinculado à raiz do verbo observar ou guardar, como uma torre de vigia que está encravada no topo de um monte. E disse-lhes:
Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. Lucas 24, 46. Bem, mais uma vez, esta passagem não existe, e o que nos salta aos olhos aqui são três expressões empregadas nesse contexto, a saber, padecer, terceiro dia e ressuscitar. Por que isso? Porque nenhuma dessas expressões ou ideias está relacionada ao Messias, segundo se percebe pelas Escrituras. É claro que o cristianismo, como uma religião independente, pode cogitar tais ideias ou mesmo entendê-las como verdadeiras, dentro do seu sistema teológico peculiar. Porém, não é correto buscar nas Escrituras hebraicas apoio ou sustentação para isso, pois nem de longe os profetas corroboram com tais noções. Assim está também escrito. O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. 1 Coríntios 15, 45. De fato, considerando-se a primeira parte do postulado, poderíamos, ainda que com ressalvas, dizer que o autor está pensando em Gênesis 2, verso 7. Porém, o problema é a conclusão. Não há conceito de último Adão nas escrituras judaicas e menos ainda de que o tal seria espírito vivificante. A questão é como se não bastasse a criação de passagens sem fundamento na fonte hebraica das escrituras, essas mesmas passagens criadas acabam distorcendo muito das verdades cardeais do monoteísmo. E neste aspecto, tudo isso é muito prejudicial e negativo. Provérbios 30, versículos 5 a 8, traz uma contundente passagem para encerrarmos esta exposição. Tudo o que temos no Tanar, a Bíblia judaica, deriva-se de Deus. É entendido até mesmo pelo cristianismo como a palavra de Deus, sua própria expressão. Não se deve acrescentar nada ao que está escrito, pois quem assim procede é mentiroso e será reprovado. Agadá de Pessah versus Novo Testamento. Em sua existência, a Agadá de Pessah é um midrash sobre alguns versículos de Deuteronômio, uma versão resumida da história do êxodo que era declamada quando se trazia ao templo os primeiros frutos. Deuteronômio 26, versículos 5 a 8. O último versículo da passagem diz: E Hashem nos tirou do Egito com mão forte e braço estendido, com grande terror e com sinais e prodígios. Em uma de suas interpretações deste versículo, a Agadá comenta: Hashem nos tirou do Egito, não por um anjo, não por um mensageiro, mas sim pelo Santo, bendito seja, através de sua própria glória e do seu próprio poder. Agadá então apoia sua interpretação ao citar textualmente as palavras de Deus em primeira pessoa, sobre a praga final, como diz em Êxodo 12, 12. Esta noite passarei pelo Egito, ferirei os primogênitos da terra do Egito, tanto humanos como animais, e contra todos os deuses do Egito farei julgamento. Eu sou o Senhor. Agadá expande cada seção deste versículo. Passarei pelo Egito esta noite. Isso significa eu e não um anjo. Matarei os primogênitos na terra do Egito. Isso significa eu e não um serafim. Contra todos os deuses do Egito farei juízos. Isso significa eu e mais ninguém. Alguns estudiosos veem esta interpretação como uma resposta à crença gnóstica de que um logos divino, a sabedoria personificada por meio da palavra criadora, teria ajudado Deus a redimir os israelitas. No entanto, é mais provável que seja uma resposta ao cristianismo e à sua afirmação de que Deus redimiu a humanidade através de Cristo, o homem Jesus na forma de Deus. Não retruca o Midrash. Deus não confiou isso a um intermediário. Em suma, a ideia aqui é mostrar que a redenção de Israel foi muito maior do que aquela concebida pelos cristãos. Porque Deus interveio diretamente para salvar o seu povo.
Poderíamos esperar que Agadá continuasse diretamente com a recitação das pragas bíblicas para enumerar as ações de Deus. Porém, contrariando isso, ela lista 5 itens. Com uma mão poderosa, isto é, pestilência, e com o braço estendido, esta é a espada, e com grande terror, esta é a revelação da Shekhinah, e com sinais, isto é, a vara de Moisés, e com maravilhas, isto é, o sangue. A pestilência é extraída da história das pragas do Êxodo e refere-se à doença do gado da quinta praga, 9:3, enquanto que vara se refere ao cajado de Moisés, usou para deflagrar algumas das pragas, por exemplo, 7, verso 17, 8, verso 1. Não há menção no Êxodo, entretanto, de Deus usando espada para atacar os egípcios e nem mesmo a revelação da Shekhinah. Então, qual o motivo para que Agadá incluísse isso em seu texto? Sugere-se aqui que Agadá traz esses elementos bíblicos por conta da própria narrativa do êxodo do Egito, mas também traz outros elementos extrabíblicos como uma espécie de refutação à ideia cristã de arma Christi. Mas o que seria arma Christi? Na tradição cristã, arma Christi, literalmente, as armas de Cristo seriam os instrumentos usados contra Jesus durante a crucificação, como a própria cruz, a coroa de espinhos, a lança usada para perfurar seu corpo e os pregos cravados em suas mãos e pés. Paradoxalmente, esses itens foram transformados nas armas pelas quais Jesus teria alcançado a vitória sobre os seus inimigos, o pecado e a morte, em nome da humanidade. A mão de Deus. Dado ao fato de que Agadá traz menções à mão de Deus, ao braço estendido, o grande terror, os sinais e as maravilhas, percebemos que isso pode ter sido uma tentativa de refutar os postulados da tradição de arma Christi, como apresentada, por exemplo, no Saltério de Utrecht. Na famosa ilustração desta obra, percebe-se esses elementos como a mão de Deus, indo em direção à cruz, sendo que a noção que prevaleceu aqui é a de que a mão estendida no Êxodo foi uma espécie de prefiguração da mão estendida de Deus para salvar o homem por meio da cruz. Agadá refuta esta ideia ao deixar claro que a mão de Deus estava voltada sobre o povo a ser salvo, Israel, e não sobre alguém que, como Cristo, não necessitaria de tal livramento, sendo isso até antagônico à ideia de alguém que viria justamente para morrer pelos homens. Logo, porque tal mão não se voltaria para ele, sendo que a mesma é uma alegoria para salvação e redenção diante dos inimigos. A espada. Presumivelmente, de Deus é a única arma literal mencionada na Agadá. Porém, nenhuma espada é mencionada no relato bíblico do Êxodo, mas sua inclusão no Midrash provavelmente se baseia em uma associação bíblica de pestilência com a espada de Deus. Amós, por exemplo, coloca os dois termos em oposição um ao outro, 4:10. Mesmo assim, é provável que a inclusão da espada na Agadá foi a revelia do texto bíblico que não a menciona diretamente. É provável, sim, que seja uma refutação à espada contida na tradição de arma Christi, que a relaciona à lança usada pelo centurião romano para ferir Jesus, ou então os pregos que teriam transfixado suas mãos e pés. Na Agadá, a espada é interpretada como o braço estendido, mas não para aniquilar, como no caso do centurião e Jesus, e sim para se voltar contra os opressores. A Shekhinah refere-se a um aspecto de Deus que se estabelece e habita na terra, e foi imaginada em fontes rabínicas como uma presença protetora de Deus, revelada a Moisés e aos israelitas durante o Êxodo. Porém, ela nunca é mencionada explicitamente em conexão ao Êxodo, mas aparece no texto da Agadá. E possivelmente
possivelmente como uma refutação à ideia cristã que trazia desde muito tempo a ligação do Espírito Santo com a redenção do homem, sendo que no imaginário cristão, Shekinah, a divina presença ou a glória de Deus, é vertida por meio do conceito que originou a terceira pessoa da Trindade. No NT, as epifanias do Espírito Santo ocorrem na forma de uma pomba. Em representações europeias posteriores da Arma Christi, uma pomba repousa no topo da cruz. Pelo que se entende daí, a presença da Shekinah no texto da Haggadah serve como uma refutação à forma entendida pelos cristãos como o Espírito de Deus. A vara de Deus. Haggadah interpreta a palavra sinais como uma referência ao cajado que Moisés usou para realizar sinais e maravilhas. Sua contraparte no Arma Christi é a cruz. Uma lenda medieval amplamente divulgada traçava a história desta vara ou cajado desde a sua origem na árvore da vida no jardim do Éden, Gênesis 2:9, até a época de Cristo, quando sua madeira teria sido incorporada à cruz. O cajado às vezes era colorido de verde ou representado com folhas verdes brotando para indicar sua conexão com a árvore da vida, e a cruz poderia ser representada de forma semelhante. Assim, a menção à vara de Deus, com a qual Moisés fez sinais no Egito, aparece ostensivamente na Haggadah para refutar a ideia de que a cruz teria sido instrumento de algum milagre real, senão apenas um fictício, metafísico, portanto não averiguável, ao contrário dos sinais que todos presenciaram fisicamente no Egito, feitos pela vara de Deus, envergada por Moisés. O sangue. Na tradição de Arma Christi, o sangue é referência primária ao que Cristo derramou para a redenção do homem. A Haggadah apresenta, por outro lado, o sangue do Cordeiro Pascal, como o que de fato foi relevante na redenção de Israel. Isto é, ao passo que o sangue da morte de Cristo traria uma espécie de salvação não averiguável e não comprovável. O sangue do Cordeiro de Pêssar causou salvação real, física e nacional de todo o povo de Israel. Algo incontestável, seja para os judeus, seja mesmo para cristãos. Devido a isso, a Haggadah associa o sangue aos verdadeiros milagres ou maravilhas testemunhados por todo o povo naquela geração e transmitidos todos os anos às novas gerações. Não havia nada de espiritual, profético ou metafísico nisso. Esta é a mensagem da Haggadah. O povo judeu viveu isso e não simplesmente acreditou nisso. O povo judeu passou por isso e não apenas teve fé nisso. A redenção de Israel é encarada como história, como fato, e a proposta pelo NT, simples teologia. Amém. Por hoje é só. Depois continuaremos outros novos estudos.